Eu queria que você trouxesse para a gente um histórico. Quem é Marco Rubio nessa história toda, pessoa designada para conversar com o Brasil? Muito se falava que ele era o pitbull bravo da história, o mais difícil, mas na verdade o chefe dele é o presidente americano, quer dizer, ele obedece às ordens ali do chefe direto, o presidente dos Estados Unidos. Traz para a gente quem é Marco Rubio, de onde ele veio, quem é essa pessoa? Marco Rubio, ele é um político da Flórida, né? Ele é filho de imigrantes cubanos. Durante a primeira candidatura dele nas disputas pela Flórida, ele chegou a discutir, e na disputa de 2016, quando ele concorreu nas primárias republicanas contra o Donald Trump, né, pela corrida à presidência, ele chegou a falar que os pais deles fugiram da Revolução Cubana. Só que os pais deles chegaram nos Estados Unidos em 1956 e a Revolução Cubana foi 3 anos depois, né? Ele é um político muito ligado aos interesses das comunidades latinas dentro da Flórida, né? É um estado com uma representação muito grande de cubanos, caribenhos, inclusive uma comunidade brasileira grande. Então, ele representa muito isso. Ele teve um embate em 2016 com o Donald Trump. Eles tiveram um desgaste justamente porque as primárias sempre são muito acirradas, sempre tem um debate muito forte. E ele fala pela Flórida. Donald Trump tem negócios e muito interesse na Flórida, né? O resort dele de Mar-a-Lago é na Flórida, ele tem vários negócios ali, e ele tem uma presença muito grande, né? Ele é do núcleo, o que foi destacado pelo Eduardo Bolsonaro, do núcleo ideológico do governo. Mas ele também não é o mais forte. Você tem grupos dentro do governo americano, personalidades que são muito mais conservadores e mais ideologicamente arraigados do que o Marco Rubio. Posso citar o próprio vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Saúde, Robert Kennedy, e o secretário da Guerra, né, antigo secretário da Defesa, Pete Hegseth, né? Ele tem uma história muito grande com relação ao CEPAC, né, aquela conferência dos conservadores, do qual o Eduardo Bolsonaro faz parte também, que é o ponto de conectividade. Agora, como você falou, e é uma coisa que deve ser levada em conta, por mais que ele tenha interesses divergentes, ele tenha um posicionamento diferente, o que vai ditar essa negociação, como o que dita tudo na política americana no atual governo Trump, é o desejo de Trump. Se Trump quiser uma negociação mais dura com o Brasil, ele vai atuar para tornar essa negociação mais dura. Se ele quiser uma negociação mais pragmática, ele vai buscar essa negociação pragmática. É assim que tem funcionado o atual governo. Então, o Marco Rubio por um lado, é uma sinalização realmente de que vai ser uma discussão mais ampla do que puramente técnica, não vai ser uma questão única e exclusivamente comercial, né? Mas também não quer dizer de cara que vai ser positivo ou negativo para o Brasil. Nós vamos ter que ver o andamento do que está sendo feito, como o Mauro Vieira e o Geraldo Alckmin vão conduzir. E mais uma curiosidade aqui, assim, em setembro o Estado de São Paulo soltou uma matéria falando sobre os bastidores de como foi o encontro entre Lula e Trump nas Nações Unidas. E teve toda uma série de negociações relatadas pelos repórteres do Estado de São Paulo, inclusive de uma reunião entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio em 30 de julho em Washington, no escritório de advocacia, já para negociar esse encontro entre os dois líderes lá nas Nações Unidas e a possibilidade de acordos, né, que levassem à solução do tarifaço, né, que aproximasse os desejos dos Estados Unidos e do Brasil, né? Tanto é que, mais ou menos na mesma época, sem que essa reunião tivesse sido aberta, sido divulgada, nem apareceu na agenda do Mauro Vieira, segundo o Estado de São Paulo, né? Mas na mesma época, o Marco Rubio fez uma postagem na Rede X falando que era importante manter os canais de negociação abertos.
Então isso a gente já tem uma ideia de que ele é uma pessoa que ele não desconhece o andamento dessas negociações entre Brasil e Estados Unidos. Quer dizer, aquela história de que esse encontro lá na ONU foi por acaso, você já caiu por terra, não foi por acaso, né? Não foi quando a luz dos olhos meus encontra a luz dos olhos seus, não foi. Assim, A química teve muito químico trabalhando na mistura.